Mas como foi essa mudança aí? Porque você era dessa área de física e tal, e aí? O que te levou Acho que eu para... continuo sendo, porque no fim das contas, muita coisa que eu uso é Sim, sim. método científico, de uma Claro. Mas e você, Hindenburg? Que aí você tava aí nessa aí de física, tal, não sei o quê, e hoje a gente sabe que você mexe com a parte da economia, né? com Você tem o seu investimentos, aplicativo, o seu site, o que Agora, que é na uma... verdade, é o Saturno 5, que é para investimentos. É um robô que ele toma decisões É como se de fosse que é um compra e venda. aplicativo? É mais que ele um aplicativo, tipo né? uma IA pequena que Tá. faz análise, identifica padrões que se repetem, que prenunciam ou subida ou a queda. E quando acontecem esses padrões, ele entra ou comprando ou vendendo, e depois, Entendi. quando perde a intensidade, ele fecha. Ele faz uma previsão e ele toma essa decisão antes do que o resto do mercado, vamos dizer assim. Ele E aí você tem uma vantagem tenta nisso. fazer isso. Ele erra mais ou menos 40% das vezes. Ultimamente ele tem errado um pouco mais até, mas ele errava 40%, às vezes acertava 60%, quando eram operações de mesmo tamanho. Né? Geralmente as operações eram um pouco mais longas, então ele acertava às vezes até um pouco menos de 50%, mas como eram mais longas, o lucro era maior ponderado do que pelas perdas em maior quantidade, mas em menor tamanho cada uma. Então, Mas como foi essa mudança aí? Porque você era dessa área de física e tal, e aí? O que te levou acho que eu para... continuo sendo, porque no fim das contas, muita coisa que eu uso é Sim, sim. método científico, de um modo geral, né? É estatística, lógica, basicamente é... E a galera da física, né, cara? Eu conheço várias pessoas que estudaram física e tal. Eu conversei com o econofísico outro dia, que ele é um cara que fez física e também foi para lá de investimento, né? Essa galera de... Até pra gente deixar aí um alento para quem quer estudar física, né? Que acha que só pode ser professor, não, né? Essa parte da economia, esses bancos, esses operadoras e tudo, elas gostam da galera da física, né? Da física, da engenharia. Da engenharia também, né? Geralmente eles resolvem mais problemas e com melhor qualidade do que até os próprios economistas, né? Entendi. A economia, acho que ela está num estágio atual um pouco melhor do que estava a física aristotélica lá pelo século X, século XI, assim. Ela é muito especulativa e não tem bons fundamentos, né? A economia é muito palpite. A econometria é um pouco melhor. A econometria, o ramo específico, né? Só aquela parte da econometria, você tem um pouco mais de cientificidade. Mas a economia é muitas opiniões. Você vê, por exemplo, o dólar caiu porque foi o Lula que fez não sei o quê, o Bolsonaro que fez... Na verdade, ele está dando uma explicação ad hoc, depois que aconteceu, procurando associar um evento... Engenheiro de obra feita. Mais ou menos isso. Né? Depois que aconteceu, ele usa aquilo para explicar pós-fato, que qualquer um explica. O lance é tentar prever antes, né? Que esse dólar vai cair ou vai subir. Nenhum deles. Você vê o Paulo Guedes, que é um excelente economista, um dos melhores economistas do Brasil, estudou na Universidade de Chicago, né? Que é, assim, em termos de economia, uma das melhores, quase no mesmo nível de Harvard, de Yale, né? Tá lá entre as melhores. E quando ele fez a previsão dele de que o dólar não ia chegar em 5 de jeito nenhum, e tendo acesso a recursos do Banco Central para tentar empurrar o dólar para baixo, mesmo assim ele não conseguiu. Em 2 dias depois da declaração dele, o dólar bateu em 5 e ultrapassou. Então, quer dizer, mesmo o economista altamente capacitado, um dos melhores do Brasil, ainda faz previsão que a taxa de acerto, em situações que ele fez uma declaração pública, inclusive se expôs, né? Claro. Colocou o nome dele lá e fez uma declaração que 2 dias depois já não deu certo. Então, qual que é a maior dificuldade de lidar com esse lance de prever o comportamento de mercado? O que você acha que é? É porque é um sistema dinâmico, né? Sistemas dinâmicos, de modo geral, por exemplo, os planetas são um sistema dinâmico, mas altamente determinístico, né? Se você, por exemplo, prever a posição de Marte daqui a 10 milhões de anos é muito difícil. Mas prever daqui a 3 anos, 5 anos, 1000 anos é muito fácil, na verdade. Você tem as leis de Kepler lá, você tem uma precessão das apsíades, tem a precessão dos equinócios, você tem com a teoria da relatividade e a mecânica newtoniana, você faz previsões com uma precisão de 99,99% por milhares de anos. Mas, se você já considera bilhões de anos, você pode ter perturbações improváveis que alguns planetas podem até escapar, ou pode capturar, então... Você fala assim que trabalhar com essas coisas de previsão no setor da economia é mais ou menos igual a previsão meteorológica. Seria um sistema dinâmico, é mais difícil ainda. Porque meteorológica, você tem... a inércia é muito bem entendida, nós compreendemos bem o conceito de inércia. E ela é fortemente influenciada pela inércia. Então, você vê as nuvens indo numa certa direção, elas não vão, de repente... quase que instantaneamente ir na direção contrária. Elas primeiro tem que desacelerar, e nesse processo de acelerar, você vai saber que ela está mudando de direção. O mercado não, ele pode ter assim e repentinamente mudar sem ter uma desaceleração gradual. Ele não vai fazer necessariamente aquela curvinha. E isso introduz uma dificuldade muito maior do que meteorologia. A meteorologia acaba sendo mais, comparativamente, pelo menos, mais fácil de prever.